Boa noite, companheiros, amigos do Irmã Ângela, mais uma vez aqui reunidos em nome do Mestre Jesus, para realizarmos mais uma transmissão aqui em nome da doutrina espírita, trazendo sempre uma palavra de esclarecimento, de consolo e de orientação. Em especial, nessa segunda-feira, dia 20 de dezembro, estamos aqui a agradecer todos aqueles que colaboraram com a nossa festividade que se realizou sábado e domingo, com muita alegria, com muita realização, fechando com chave de ouro um ano de muitas atividades, de muitas realizações em todos os campos de atividade da nossa casa, dos nossos companheiros e amigos, que levamos ao bom termo, juntos somos mais fortes, o nosso tema, o nosso lema, e realmente esta união fez a força e conseguimos aí feitos, vamos dizer, históricos na nossa casa em relação a volume, atividade, ações de colaboração, de assistência social, o trabalho espiritual, que continua sendo grande, pois a necessidade se multiplica nesse momento especial que o nosso planeta está vivenciando, de transição. Então, nesta noite, dia 20 de dezembro, após o fechamento das nossas atividades sociais, estamos agradecendo a todos vocês que fizeram e fazem a diferença na vida de muitas pessoas, de muitos irmãos que estão nessa jornada de aprendizado, de transformação e de crescimento, e que estamos aí participando, né, nesses grupos de trabalho, tanto na Baracela, como no Heliópolis, na Becal. Então, foi uma festividade que a Cristina está preparando aí para quinta-feira um pequeno vídeo, né, para que vocês, aqueles que não participaram diretamente na entrega, mas participaram de forma indireta, de N maneiras, até com, vamos dizer assim, inclusive com as orações, para que o trabalho fosse realizado com harmonia e que, mais do que sacolinhas de almoço, de Natal, nós envolvemos aquelas famílias em muito carinho, muito respeito, porque sabemos que quem vai buscar, muitas vezes, é um processo também de aprendizado, né, de transformação. E é uma alegria para nós darmos alguma coisa, fazermos a diferença, mas com muito amor, com muito carinho e com muito respeito, que foi o que nós sentimos nesses 2 dias de trabalho, né, com muita organização, com muito carinho a todos os trabalhadores que direta e indiretamente participaram dessa atividade. Meu muito obrigado e obrigado aos nossos companheiros que se desdobraram para que tudo isso fosse realizado, né? E fechamos com chave de ouro, como eu falei no início da nossa conversa. Então, na quinta-feira teremos então algumas imagens para que a gente possa curtir um pouquinho mais, né? Ainda mais que se nos aproximamos do Natal, que depois desses últimos tempos de pandemia, nós estaremos nos reunindo em família, né? Mas é um momento muito especial, que possamos agradecer a Deus por estarmos juntos, com saúde, e estarmos aí tendo essa oportunidade de podermos trabalhar na seara do Mestre Jesus. Hoje, nós teremos um convidado, Leonardo Arruda, que falará sobre o bem e o mal, e fará essa reflexão desta noite. Então, eu queria iniciar, então, nossa atividade, fazendo a nossa oração, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, a esses irmãos valorosos e amorosos que nos dão sustentação através da sua inspiração, da sua energia, nos dando motivação para lutarmos, para nos melhorarmos, e a essa equipe espiritual que dá sustentação à nossa casa, companheiros que se multiplicam no trabalho de assistência aos irmãos que são trazidos nesses momentos mais críticos que estamos vivendo, na assistência espiritual, tanto encarnados como desencarnados, que
pela misericórdia infinita do Pai, tem recebido apoio, auxílio, orientação, consolo, principalmente por perdas de entes queridos, por dificuldades das mais diversas ordens, como doença, doenças complexas, que trazem uma prova para o espírito, para individualmente e também para os seus familiares. Então, queria levar nosso pensamento ao Mestre Jesus e que nessa noite possamos, colocando a nossa água fluídica, fazendo as nossas orações, nos ligarmos a Jesus, que é a causa de tudo, de estarmos neste processo, nesse planeta Terra, e que comemoramos, convencionamos uma data símbolo do seu nascimento, como símbolo de renascimento da própria população ligada ao planeta Terra, como a data do nascimento de Jesus, um renascimento para essa população de espíritos que foram emigrantes de outros orbes que chegaram ao planeta e aqueles que aqui começam a sua jornada como espíritos eternos. Então, queria então nessa noite chamar então nosso companheiro Leonardo para que possamos dar início à nossa reflexão da noite. Boa noite, Leonardo. Adilson, boa noite mais uma vez, meu amigo. Obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos que nos acompanham, ao Juan também nos bastidores, a Cris também, nossa amiga. Então, parabéns Leonardo, pelo trabalho, viu? Leonardo, só repetindo para o pessoal que não sabe, você está falando de Limeira, interior de São Paulo, não é isso? E nós já participou do Sextou conosco, já fez reflexão, e esperamos que, primeiro, agradecer a tua presença, o teu carinho conosco, né? Tua preparação que você traz com tanto amor, com tanto carinho, e já reiterando o nosso convite para o ano que vem, para a nossa jornada de mais 365 dias, que é o ano que está se iniciando em breve, né? Então, contamos com o teu carinho, com a tua atenção e com a tua presença, e para nos trazer sempre uma mensagem de amor, falando da espiritualidade, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, a palavra é tua. Obrigado mais uma vez. A gente se vê no final. Obrigado, viu? Realmente é sempre muito bom estar entre amigos em locais que nós nos sentimos em casa, né? E aqui, realmente, com vocês, é um local em que eu me sinto muito em casa e tenho um carinho muito grande. E poder falar, né, sobre Jesus, ensinamentos e refletir aquilo que faz sentido para dentro do meu ser, né, do meu espírito, porque nós falamos aquilo que nos toca, né, aquilo que nos coloca a pensar, não aquilo que nós já estamos preparados, né? Então, às vezes as pessoas veem nós falando e pensam que nós já estamos aí muito melhores, e não. Nós apenas trazemos a reflexão que nos toca para que possa chegar ao coração de cada um. E na fala de hoje, eu escolhi falar sobre o tema o bem ou o mal. E poderia ser o bem e o mal, como nós encontramos no próprio Evangelho, né? Como a doutrina nos traz. Mas a ideia é nós já começarmos o título, o tema, pensando um pouquinho. É o bem ou o mal. Nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que nos posicionar. Em algum momento, de fato, sermos cristãos, trabalhadores da doutrina, nos chega um momento em que somos convidados a decidir por qual caminho nós queremos seguir. E é isso que nós vamos fazer. Enquanto o Adilson falava do trabalho assistencial, ficava aqui pensando, né, como é bom ter trabalhadores que podem ajudar, auxiliar, mas como seria melhor ainda se estivéssemos mais atentos ao que ao que o alto tem nos chamado e nós temos ignorado por tanto tempo. E o primeiro pensamento que nos vem em relação ao tema é que Deus, ele não faria nada que fosse ruim. Nós já sabemos que Deus é amor, é a bondade, é o Pai querido, que quer sempre o melhor de nós. E assim sendo, nós já temos que trazer a imaginação
de que o mal não é uma criação de Deus. Antes de nós pensarmos e iniciarmos na nossa fala e na reflexão, já vale lembrar que o bem é aquilo que nos aproxima de Deus. E o mal é quando nós nos afastamos dele. Vale a reflexão. E aí, para que nós iniciemos a nossa fala, nada melhor do que trazer uma instrução de Paulo, que ele dá lá na igreja de Coríntio, lá há 2000 anos quase, né, atrás, como instrução àqueles que estavam iniciando a jornada cristã. E nós somos cristãos. A nós essa carta, essa instrução chega e devemos trazer para o nosso íntimo e tentar ganhar significância dentro de nós. Está lá no 5º capítulo da 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Uma comunidade em que Paulo tem um grande amor, um grande carinho, que inclusive ajudou a fundar. E dentre as instruções, vejamos que era uma comunidade que não trazia grandes desafios e grandes problemas. E talvez possamos imaginar que sejamos como nós. Temos os desafios diários? Temos. Mas temos caminhado dentro da doutrina. Temos buscado Jesus. Ou assim imaginamos. Então essa carta vem justamente a esse nível de consciência e vai nos fazer refletir sobre a doutrina espírita, sobre o nosso imaginar cristão. E ele vai dizer, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal do Cristo para receber de acordo com aquilo que temos dado, estando no corpo o bem ou o mal. Então ele começa dizendo que todos nós deveremos comparecer ao tribunal do Cristo. E aí nós olhamos para o tribunal e logo imaginamos que é um julgamento, onde vai ter um juiz, porque nós ainda trazemos a imagem daquele Deus que castiga. Como se tivéssemos nós um juiz e que esse juiz fosse nos condenar. Mas é o tribunal do Cristo. E é justamente esse que nos traz que nós mesmos, através do processo da consciência, iremos analisar as nossas causas em vida ou após o desencarne, após a morte do corpo. Então, quando nós somos chamados a retornar ao plano espiritual para fazer ali o balanço, para mostrar as nossas causas, as nossas obras, ali a nossa consciência se coloca a analisar pelo processo em que nós tivemos na vida. Imaginamos alguém nos julgando, mas agora somos olhados a nós mesmos, analisando como nós temos caminhado na vida. Porque como ele mesmo coloca, e como ele mesmo nos ensinou, Jesus, cada um recebe aquilo que planta. Cada um recebe pela sua obra. Cada um segundo a sua obra. Então esse julgamento, esse tribunal, ele é mais do que justo. Nós temos que olhar para tudo aquilo que envolve esse processo de julgar e entender que ele corre pelo caminho do bem, que ele segue uma lei que não falha, que é a lei divina. Primeiro passo a pensarmos, antes de começarmos a trazer alguns pontos, é a certeza de que a lei é justa e que o juiz que vai analisar somos nós mesmos, diante da nossa consciência, diante daquilo que levarmos conosco, como ele coloca, estando no corpo, o bem ou o mal. E poderíamos pensar que seria o corpo material. Mas quando desencarnamos, o que segue para o plano espiritual é o corpo espiritual.
aonde fica armazenado todas as nossas experiências na carne. Então, estando no corpo espiritual, o bem ou o mal. Então, se faz necessário nós olharmos a maneira como nós temos conduzido a nossa vida. E muito mais do que isso, para que nós possamos analisar o nosso serviço cristão. Porque se nós olhamos o Cristo com um certo carinho, é preciso imaginar que estamos nós tentando seguir por esse caminho. E qual é o caminho que ele nos ensinou? De nos iluminar, de nos auto-iluminar. E é sobre isso que nós temos que pensar nesse trajeto. Porque muitas vezes buscamos o Cristo, falar do Cristo, mas buscá-lo na experiência, nós ainda estamos bem distantes. Falamos entre os quatro cantos sobre Jesus, sobre essa doutrina bendita, sobre a boa nova, sobre os ensinamentos, sobre a moral, sobre tudo aquilo que nós ouvimos, como papagaios. Quantas vezes nos colocamos a falar do Evangelho sem ao menos experimentar? Será que tudo aquilo que falamos de Jesus buscamos entender esse processo, mergulhados ao tribunal em que somos nós entregues da consciência? Porque o Espiritismo nos coloca, se Jesus é o modelo, nos coloca como cristãos. E cristãos é aquele que segue os preceitos de Jesus no serviço cristão. Porque temos que servir a algo melhor, ao bem, e não nos colocarmos a alimentar ainda mais o mal. O mal aqui representado por aquilo que nos segura na escuridão do mundo. E escolhermos o bem é justamente aquilo que nos tira desse momento obscuro. Muitas vezes que nós não conseguimos enxergar as verdades e nos aproxima do alto. E aí nós vamos olhar para dentro da doutrina espírita, para dentro daqueles que participam da doutrina, aqueles que frequentam o centro. Para esses, ou para a maioria dos espíritas, a doutrina espírita não é nada mais, nada menos do que apenas a experimentação. Porque nós nos apaixonamos pelos fenômenos físicos, pela questão da mediunidade, o desenvolvimento, a comunicação entre os mundos. Mas nós esquecemos de buscar de fato o que nós precisamos, que é justamente melhorarmos pela ordem moral. Quantas vezes nós buscamos nos aproximar da doutrina justamente para que tenhamos uma fala espiritual, uma experiência espiritual? Quantos estão de fato mergulhados nessa doutrina de amor e consolação para poder melhorar de fato? Sejamos sinceros. Quando nós nos dirigimos à casa espírita, por que é que nós vamos? Quando nós nos dizemos espíritas, qual é a conexão que nós sentimos? Com toda certeza, nós não vamos e não somos espíritas pelo processo transformador que a doutrina nos traz. Porque Jesus também era a renovação individual de cada um, e mesmo assim temos nós fugido dele. Mas o Cristo distante, estamos nós aqui para analisarmos como nós temos nos portado diante do caminho que nos é dado a trilhar, das responsabilidades que batem à nossa porta. Como temos lidado com tudo isso? Buscamos, de fato, a transformação
ou somos guiados pela curiosidade? Com toda certeza, nós ainda nos apaixonamos pelas comunicações mediúnicas, importantes, com toda certeza, muito importantes. Mas será que esse é o intuito apenas? A comunicação do outro lado? Ou devemos, inclusive nas comunicações, nas reuniões espirituais, buscar aí também a transformação moral? Porque vamos nos envolvendo nesse processo mediúnico de nos apaixonarmos pelas comunicações do além-túmulo e esquecemos que vivemos pelo processo do reencarne e que ora estamos nós no plano espiritual guiando e orientando aqueles que estão sob a nossa tutela, ora estamos nós mergulhados na carne, na nova armadura, porque é assim que o é, sendo orientados por aqueles que se encontram um pouquinho só melhor do que nós. E aí nós resolvemos olhar apenas pelo aspecto espiritual. Esquecemos que na categoria espiritual, raros são os espíritos elevados e puros que se comunicam através de nós. Que estamos nós na mesma categoria de espíritos encarnados e desencarnados. Talvez com conhecimento um pouquinho maior, por estarem livres da carne, mas que dentro do projeto de Deus, do projeto divino, tão maior, que ainda não conhecemos, estamos nós muito próximos e devemos então não nos apaixonar, mas compreender o significado que esse processo tem que trazer para dentro de nós. Porque se somos nós ainda levianos, se somos nós ainda rebeldes, se temos ignorado as verdades, no plano espiritual também encontramos espíritos levianos, rebeldes. E são muitas vezes esses que se comunicam com nós. Porque temos demonstrado uma atração por aquilo que é do mundo, pelas curiosidades do mundo. Nos apaixonamos pelos fenômenos e pelos possíveis ganhos equivocados em que as comunicações espirituais podem nos dar. E vamos buscar auxílio pelos momentos difíceis em que a vida nos oferece. Quantas vezes buscamos as comunicações espirituais, um auxílio do alto, para as coisas boas da vida? Alguma vez será que nós paramos e pensamos, nossa, está tudo maravilhoso, tudo ótimo, o que será que eu faço? Eu estou tão feliz, tão bem, eu vou lá numa reunião mediúnica para ver o que eu posso fazer. Então, se nós vivemos momentos difíceis, é porque nós participamos da construção desses momentos. Se nós vivemos com pessoas complicadas, é porque cada um de nós se encontra num nível de evolução, mas dentro da mesma categoria de espíritos, próximos um do outro. E nós buscamos muitas vezes, pela curiosidade ou pela necessidade de ganharmos vantagem ilusória, pelo processo da comunicação entre mundos. E aí eu pergunto, se acreditamos na comunicação espiritual, se acreditamos na imortalidade na alma, na certeza da vida após a morte, o que é que nós temos feito aqui, enquanto encarnados? Porque aqui começa a nossa reflexão. Para que temos buscado? Qual tem sido o objetivo que temos buscado na casa espírita, nas ações em que nós fazemos? Se nós não nos colocamos a melhorar, a evoluir, a progredir como a lei natural do espírito nos pede, que adianta acreditarmos na imortalidade da alma? Ou nós não temos entendido o que isso significa? Porque hoje ainda
falava com minha esposa e nós rimos depois da fala. Porque não tem fim. Então, se nós estamos esperando, às vezes, uma oportunidade melhor, algo melhor, sinto informar que não tem fim. Então, não adianta eu olhar para a doutrina e imaginar apenas as comunicações mediúnicas e muito menos mergulharmos apenas pelas questões doutrinárias. A vida é muito mais do que isso. A oportunidade que nós recebemos daqui estarmos nos pede muito mais. De novo, não tem fim. Então não adianta eu querer acumular conhecimento, acumular conhecimento, acumular conhecimento e não me colocar a viver. Vivê-los, experimentá-los. Buscar dentro da doutrina o que a doutrina nos explica e trazer a campo. Porque senão eu não estou vivendo o que a doutrina foi proposta, o que a própria doutrina nos promete de nos consolar. Porque consolar na teoria é fácil. Precisamos buscar, através desses conhecimentos doutrinários, uma maneira de avançarmos moralmente. E se somos nós, muitas vezes, apaixonados pelas comunicações espirituais, há grupos também na própria doutrina, e nós precisamos tomar cuidado, que se apaixonam apenas pelos estudos. E estuda, e a doutrina olha para esses e o rotula, mas são estudiosos, mas têm um conhecimento. E aí corremos o risco de cair na ociosidade. Porque só estudar. Dos discípulos do Cristo, quantos estudaram para estar com ele? Quantos? E às vezes queremos ter um conhecimento acima para nos entregarmos ao serviço. Porque só contemplarmos de longe, ou só buscarmos o estudo doutrinário, não quer dizer que nós temos aceitado o serviço cristão. Quer dizer que temos buscado orientações. A carta de Paulo aos Coríntios daquela época é uma orientação. E que, inclusive, mais à frente ele vai dizer que é importante nós buscarmos a instrução, mas que nós precisamos colocar em prática. E que o mundo é esse campo. Achamos que é apenas lá no centro em que nós vamos aprender, que apenas lá nas reuniões mediúnicas que nós vamos desenvolver, mas não. O dia a dia, o campo, o relacionamento, aí é que nós vamos de fato começar a trabalhar. E ainda nessa conversa que estava tendo com minha esposa, tão produtiva, né? Porque nós trabalhamos juntos e às vezes situações do dia a dia nós vamos trazendo para dentro da doutrina, entendendo como que isso, de certo modo, envolve os nossos conhecimentos. E aí viver com as pessoas, em contato com as pessoas, exige muito de nós. E era justamente essa a reflexão que nós fazíamos. Como é bonito estudar o Evangelho. Como é bonito ir nas reuniões mediúnicas e aconselhar os espíritos. Como é bonito ouvirmos os mentores comunicando nas reuniões. Como é bonito nos reunirmos em grupos de estudo e trocarmos ideias. Mas como é difícil viver aquilo que nós estudamos. Catamos uma linha do Evangelho e não conseguimos vivê-la. Às vezes pegamos 2 páginas, 2 palavras do Evangelho e não conseguimos encaixar na nossa vida. E aí nós percebemos que a luta é uma luta constante contra as tendências do mundo. Porque vão nos afastando, vão nos distanciando do verdadeiro ensinamento, do verdadeiro propósito, do verdadeiro evangelho.
Porque buscamos a facilidade, buscamos a vantagem, buscamos sermos melhores. E esquecemos que às vezes, digamos às vezes para não ficar tão distante, a dificuldade é justamente a oportunidade que nós precisamos para crescermos, para mostrarmos que temos nos matriculado na verdadeira escola. Porque é a dificuldade que nos coloca a exercitar aquilo que nós temos aprendido. A dificuldade que às vezes nos faz cair, é naquele cair que nós despertamos para a verdadeira vida, para aquilo que verdadeiramente importa. Mas nós ficamos ali, travados nas investigações espirituais, nas discussões filosóficas, como se o aspecto filosófico da doutrina nos chamasse a ficarmos discutindo. O livre pensamento é uma coisa, mas a filosofia, que é uma das pernas da doutrina espírita, um do tríplice aspecto da doutrina espírita, é justamente para que essa filosofia, que esses ensinamentos que nos são colocados, que nós possamos absorver e comparar em diversos setores da vida. Quando olhamos o bem sofrer, o mal sofrer, é trazer para as nossas experiências. Eu tenho bem sofrido? Eu tenho aprendido o sofrimento? Com aquele sofrimento, com aquela dor? Eu tenho conseguido ser mais humilde? É essa filosofia que nós precisamos exercitar, comparando os ensinamentos que a doutrina tem a nos oferecer em vários campos da vida, compreendendo que ainda somos nós aprendizes e que não adianta queremos nos portarmos como sendo aqueles que muito conhecem. Estamos aprendendo lentamente, na condição de aluno. É importante, como aquele que se matricula no serviço cristão, entender que ainda somos alunos. E assim como na escola, somos aqueles alunos que sentam lá no fundo ainda, que não prestam atenção de fato na essência da matéria, que querem decorar as coisas para poder passar de ano, mas quando são colocados à prova, muitas vezes, ali eles falham. E temos falhado por diversas vezes. Ou achamos que nós temos vindo numa crescente evolutiva em que não fomos colocados a repetir de ano, a voltarmos através da própria reencarnação a corrigir aquilo que lá atrás temos ignorado. Precisamos buscar educar o espírito para que os conhecimentos adquiridos façam sentido no nosso caminhar. Para que nós possamos nos habilitar de fato, para que nós possamos nos posicionar como aquele que busca uma melhora, como aquele aluno que entende a matéria, que entende a importância daquele conhecimento. E depende de nós. Porque não adianta uma mãe falar, vai estudar, meu filho. Porque depende de nós. Nós precisamos ter esse despertar. Nós esperamos o companheiro nosso? Estamos errados. Não dar as mãos e auxiliar é um erro, mas paralisarmos porque o outro não caminha mostra a imaturidade que ainda temos. Que queremos ainda ficar entre os amiguinhos da escola, ao invés de assumir o compromisso do estudar. Que queremos ser professores sem conhecermos a grade curricular. E as escolhas que nós fazemos mostram isso. O meio em que nós nos colocamos, as atitudes que nós buscamos, que nós nos sentimos bem, mostra quem de fato nós somos. Olhemos a nossa volta. Olhemos as nossas atitudes.
olhemos, observemos a vida ao nosso redor. Tudo isso que nós estamos vendo, a vida está boa? Pense, faça uma reflexão, cada um. A vida está boa? Se a vida está boa, nós é que criamos essa condição. Mas a vida está meio conturbada, um pouco difícil, eu ando um pouco ansioso demais, um pouco egoísta demais, um pouco arrogante demais. A vida tem colocado alguns buracos no caminho e eu tenho caído demais. Sabe por que que nós caímos? Porque nós mesmos criamos essas armadilhas no dia a dia e não percebemos. Nós criamos o meio e as dificuldades em que nós estamos, se não nessa oportunidade, em outra oportunidade. Mais uma vez, nós nos apaixonamos pelas comunicações mediúnicas, mas esquecemos que tudo aquilo que temos vivido se estende entre a vida. Temos aprendido de fato, porque se acreditamos na imortalidade da alma, vivemos o reflexo de ontem. E às vezes o ontem é ontem mesmo, não é na outra encarnação. Ontem nós vacilamos, ontem nós escolhemos o mal, lembrando que o mal é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Em algum momento, no dia de ontem, deixamos de exercer o bem, porque o mal é a ausência de bem. Em algum momento eu poderia ter feito o bem e não o fiz, porque se sim, eu escolhi pelo mal. E vivemos o retrato do ontem, do anteontem, do mês passado, do ano passado, da década da vida. Veja como nós vivemos as comunicações intermundos, entre os mundos, e nós nos esquecemos que somos a soma de tudo aquilo que temos vivido nesse tempo todo. E aí somos chamados a corrigir tudo isso, a nos reconciliar com tudo isso que nós temos debitado em nossa conta por tanto tempo. E aí surge o trabalho. E aí surge a necessidade do esforço. Porque nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda não possuímos um motor que nos proporciona avançar muito rápido. Porque nós ainda não somos perfeitos como gostaríamos. Nós ainda não temos o conhecimento que imaginávamos. Nós não temos vivido a vida com a verdadeira importância. Mas mesmo assim, precisamos nos colocar ao trabalho, entender o nosso papel, o que temos vindo buscar nessa oportunidade. Porque imaginamos ser bons espíritas, bons cristãos, uma boa pessoa, mas aí nós vamos cair lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar justamente o sede perfeito. O espírita adora o sede perfeito, porque ele acha que ele já está um pouquinho mais à frente, porque ele conhece um pouco mais as verdades espirituais. E aí, quando nós vamos ler o subtítulo, fala Os Bons Espíritas. Aí nós achamos que é para nós, né? Ah, aqui eu estou enquadrado. E aí nós vamos ver as instruções. E vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E aí talvez nós não seremos reconhecidos. Porque temos nos transformado. E ele continua na instrução. E pelos esforços que faz para evitar cair nas más inclinações. Então não quer dizer que o verdadeiro espírito é aquele perfeito, mas é aquele que busca a transformação moral. Então a maior atenção nossa nessa vida, ao acordarmos, é como eu me transformo moralmente?
E a segunda orientação, que é justamente tentarmos ao máximo fazer o esforço para evitar as más inclinações, mostra que não é fácil. Uma certa vez, um rapaz foi conversar com Bezerra de Menezes e dizendo: Bezerra, eu não consigo ser como você, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu penso nisso, penso naquilo. O Bezerra vira para ele e fala: mas eu também. Ele fala: mas o senhor, uma pessoa tão iluminada, ele fala assim, a diferença é que eu tenho evitado essas coisas. No passado, eu corria para viver essas coisas. E hoje eu tenho corrido dessas coisas. Tentar evitar as más tendências constantemente. E aí nós vamos sentindo de fato o que a doutrina espírita é, que é trazermos a nós o sentido consolador. Quando falamos que somos espíritas, o que temos sentido dentro de nós? Temos sentido a consolação? Temos sentido a renovação? Porque aquele que zela por nós é o Cristo. Aquele que tutela a nossa caminhada é o Cristo. Mas ele não pode fazer por nós. E ele espera que nós façamos para de fato nos aproveitarmos das oportunidades do bem. Então precisamos agir. Não podemos apenas querer. Então a gente lê o Evangelho e fala: nossa, como é bonito. Imaginamos como seria. E aí nós não damos nem um passo. Nós vamos nas reuniões mediúnicas e falamos: nossa, que espírito difícil. Mas nós não aprendemos na situação dele a refletir nas mudanças necessárias no nosso íntimo. E aí nós vamos dizer que o meio não tem nos transformado. Ah, aquela casa não é boa. Faz 10 anos que eu estou lá e estou do mesmo jeito. E vamos buscar outros círculos da vida. Vamos buscar outras crenças. Porque o outro falou que se encontrou em outro lugar. E esquecemos que pouco importa o que o outro acha. Que a transformação é dentro de nós. E que enquanto nós não tivermos interesse na melhora, pouco importa o lugar em que nós estamos. Enquanto nós não tivermos compromisso com a encarnação que vivemos, pouco importa a maneira como nós estamos. Olhemos o que nós achamos do mundo. Achamos problemas em tudo. E quando olhamos de perto, o problema somos nós. Queremos mudar a todo instante alguma coisa que não nos faz felizes, porque queremos imprimir a todo instante os nossos desejos no mundo. Olhamos para nós mesmos quando olhamos a falta do outro. E a personalidade que vive em nós, nós exigimos que o outro tenha. Como é difícil viver o ritmo do outro. Como é difícil aceitar, às vezes, que o outro está um pouquinho para trás, pouquinho. E queremos passar por cima. Paciência, benevolência, humildade, caridade, amor. Quantos atributos caberiam a nós apenas nisso? Temos conseguido respeitar o jeito do outro, o ritmo do outro? Porque se a doutrina nos convida à renovação, se a doutrina é a terceira revelação e vem nos revelar de fato aquilo que nós devemos seguir, nós temos percebido essa renovação dentro de nós? Temos olhado aquilo que nós achamos que é admirável, mas que por vezes não é divino?
Porque nós admiramos muitas vezes aquilo que não é divino. E nos apaixonamos por aquilo. Às vezes olhamos algo grandioso, porque nós precisamos nos sentir grandiosos. Mas não é respeitado, não é respeitável. E nós queremos seguir justamente pelas coisas grandes. Queremos olhar aquilo que é belo, mas que não traz a santidade, não nos traz próximos ao bem. Ou então queremos estar em condições agradáveis, em situações que nós nos satisfazemos, usufruindo daquilo que nos traz um certo prazer. Mas tem sido útil para a nossa caminhada espiritual? Percebemos que nós vamos buscando tudo, a todo instante. Buscamos os aplausos do mundo, buscamos sermos aceitos no mundo, mas não buscamos de fato o Cristo. Não buscamos o conhecimento que a doutrina nos coloca para dentro de nós. E vamos nos afastando, trazendo o mal, que não é aquele mal, aquela treva que nós imaginamos. Não. É só a escuridão que nos afasta do bem. É só a escuridão que nos afasta dos espíritos puros, porque nós vamos atendendo às vaidades do mundo, nos tornando mais vaidosos. E aí nós vamos voltar lá no começo. O Espiritismo não é o cristianismo? Somos cristãos, mas não queremos seguir os preceitos humildes do Cristo e nos achamos muito preparados diante da vida. E a própria doutrina nos fala que nós ainda estamos no início, no começo da transformação, que somos chamados e convidados a agir para buscarmos a transformação que tanto queremos. Porque o Cristo não disse ide, não nos disse pregai, e nem nos disse ide. É ide pregai. É preciso a ação e é preciso conhecimento. É preciso caminharmos, mas não só pela teoria, colocando a prática no nosso dia a dia. Que não é fácil. E ninguém disse que seria. Nós sabemos que o mundo é justamente o local em que somos colocados à prova. Mas não nos esqueçamos em que nós pedimos para reencarnar. Pedimos para aqui estar. E o que adianta a certeza da imortalidade da vida se nós temos deixado esse ensinamento para depois da morte? Nós espíritas trazemos dentro de nós a chave reveladora da imortalidade. Mas temos deixado para outra oportunidade utilizarmos desse conhecimento. Não fomos convocados a deixar a reencarnação passar em vão. Fomos convocados a trabalhar. Porque receberemos aquilo que temos plantado. Temos buscado a semente e já queremos chegar em casa com o fruto. Tudo respeita o tempo, mas é preciso o plantar e o regar. Adubar o nosso coração, a fim de que, de fato, consigamos agir pela simplicidade. E não por aquilo que temos vivenciado, na complexidade do mundo. Porque quando buscamos ser humildes, erramos menos. Nos aproximamos mais do Cristo. Deixamos de reclamar e buscamos servir e agradar aqueles que conosco estão, que ainda não compreenderam o verdadeiro caminho. Abandonamos a tristeza e escolhemos pela alegria de viver, de contagiar, de renovar aqueles que conosco estão ao nosso lado. Deixamos os momentos de ociosidade, de preguiça, à disposição do mundo, de sermos os transformadores, de trazermos a renovação. Temos escolhido o mal,
ao invés de escolher o bem? Como temos escolhido errado? Como temos esquecido que aplicar os princípios da Boa Nova é conseguirmos olhar e aprender, apreciar os ensinamentos que a vida tem nos dado, nos pequenos detalhes, nos pequenos segundos, nas pequenas oportunidades que se passam aos nossos olhos, que escorrem pelas nossas mãos. Que se ainda não temos grandes capacidades das grandes obras, que saibamos oferecer os pequenos e humildes recursos que já são habilitados em nós. Se as curas, se os milagres se encontram muito distantes, que saibamos entregar a esperança, o sorriso, a disposição, o amor, atributos que não nos custa nada, que já temos dentro de nós pela chama divina que carregamos em nosso peito. Porque se queremos viver o verdadeiro trabalho espírita, se queremos viver e sentir o verdadeiro evangelho, a boa nova do Cristo, nos aproximarmos dele, é preciso primeiro iluminarmos o coração com a chama do bem. Porque, como diz Paulo, todos devemos comparecer ao tribunal do Cristo, estando no corpo, o bem ou o mal. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo, pela reflexão da noite. Nós vamos, como diz, espero que todos os nossos companheiros que estão nos vindo ao vivo e aqueles que nos verão futuramente possam refletir sobre tudo que você colocou essa noite, sobre a ação em relação à nossa transformação, né? Nossa famosa reforma do homem velho para o homem novo, né? Então, eu queria pedir, então, para encerrarmos a nossa transmissão, você fizesse a nossa prece, ligando todos aqueles que estão nos assistindo nessa grande corrente do bem. A gente vê que você tem a foto aí do Nazareno, né? O quadro, no fundo, aparece só uma parte da túnica, né? E as sandálias, né? Mas a gente sabe que Jesus, ele está conosco aí, ó, batendo na nossa porta, né? E a gente ainda insiste dizer que estamos ocupados e não podemos atender a porta, né, Leonardo? Ele bate e nós, olha, estou ocupado, não consigo atender, passa mais tarde, que mais tarde eu atendo. E aí a gente está perdendo a grande oportunidade. E o tempo passa tão rápido e que nós nem percebemos, né? E quantas vezes nós somos chamados a cada instante a dar a resposta aos requerimentos que o Mestre Jesus nos coloca, né? E aí estamos, muitas vezes, nos esquivando daquilo que já temos conhecimento, mas procuramos sempre o caminho mais fácil. Isso ainda está muito forte em nós. Então, por favor, faça a nossa prece e que possamos fazer essa grande corrente de amor, lembrando do Mestre, que está conosco esta noite, porque ele está dentro de nós, né? E os seus ensinamentos, o seu amor por nós é infinito. Então, por favor. Bom, meus amigos, que possamos levar nosso pensamento a esse Jesus amigo e levar o nosso pensamento a todos aqueles que necessitam do amparo, da consolação, do amor. E que através dessa corrente de energia, de pensamento, a cada um no seu lar, receba aquilo que precisa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do trabalho na noite de hoje, de estarmos aqui reunidos a falar do Evangelho, do trabalho cristão, e que saibamos aproveitar as oportunidades que a vida tem nos dado, que temos deixado passar de forma despercebida. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, se sinta abraçado. Um bom Natal para você e para sua família. Se sinta abraçado por toda a família do Ceia, né? E que possamos
refletir muito sobre esta noite que foi muito especial para todos nós, viu? Fique claro de que, com certeza, a mensagem foi recebida no coração de cada um que aqui está assistindo, viu? Muito obrigado, tudo de bom, um abraço, que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Então, juntos somos mais fortes, materialmente, espiritualmente, e que possamos agradecer mais uma noite que nos foi permitido, que é a festa espiritual, é o banquete espiritual que nos é servido, para que possamos abastecer o nosso espírito do alimento que realmente nos trará a transformação. Então, boa noite a todos, fiquem em paz, nos reveremos na quinta-feira, com a graça de Deus, já mais pertinho do Natal, na segunda-feira estaremos de volta, e vamos fazer esse momento, um momento muito importante das reuniões das nossas famílias, dos nossos entes queridos, e a nossa família espiritual está sempre unida, aqueles que já foram, aqueles que ainda estão para vir, e aqueles que estão convivendo conosco, que são uma bênção de Deus em nosso favor. Juntos somos mais fortes. Obrigado a todos, boa noite. Fiquem em paz.